Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós estamos falando sobre a questão da vida em comunidade, algo que deveria ser fácil, comum e todo mundo sabendo fazer e fazendo bem feito para que a gente consiga, experimentar a graça de Deus cada dia. Nós patinamos nisso e temos problemas, especialmente nesse foco que é a igreja. Então, como é que a gente constrói a unidade nessa diversidade de pessoas? Paulo vai falar sobre isso aqui em 1 Coríntios capítulo 3, nos versos de 1 a 9. Eu vou ler alguns versículos para nós aqui. Diz o seguinte, verso 4. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Preferências, né? E aquela preferência que extingue a preferência dos outros, né? E, na verdade, a gente está vivendo um drama desse aqui no nosso país. Né? Verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, porque de Deus somos lavoura. Somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. É o que o Paulo está dizendo aqui para nós. E hoje a gente vive aqui um antagonismo, né, uma dicotomia de vontade, né, política. Mas não é um assunto aqui, é só para ilustrar. Então, a ideia de Paulo aqui é que o partidarismo é uma coisa muito ruim dentro da igreja. É talvez um dos piores problemas. E a questão é que ela deixa claro que Cristo deve ser tudo em todos e deve ser o único a ser honrado de forma unânime. Né? Os coríntios eram um povo grego, eles adoravam debates, né? Discussões e o que é que vamos fazer e tal, aquelas coisas. Pode até ser que, a princípio, os partidos dentro da igreja, né, para Paulo, para Apolo, para Pedro, para Cristo, tenham surgido de forma inocente, baseada apenas nos estilos, né, retóricos dos pregadores. Mas a verdade é que isso pode acontecer na sua igreja, na nossa igreja, e a gente vai ficar aqui fazendo essas comparações, né? E até como hoje estamos vivendo aqui um mundo de pregadores, né, na internet, se você tem tempo ainda hoje, você vai ouvir vários pregadores, né, vários homens e mulheres que estão pregando, e alguns vão falar algo que você gosta, outros vão falar algo que você concorda, e às vezes o seu pastor não é tão eloquente, né, quanto aqueles que você anda ouvindo, né? Estou falando de mim agora. O problema é que a avaliação deles era segundo os critérios do mundo, a preferência, né? Então, é igual a história da grama mais verde, né? Então, a casa do vizinho é melhor, os filhos do vizinho é melhor, o pastor da igreja dos irmãos dali é melhor do que o nosso. Por quê? Porque a gente está convivendo, e a convivência vai então formando certos conflitos que a gente precisa tratar, ou melhor, olhar de uma maneira diferente, né? Paulo está dizendo que toda avaliação de obreiro, no caso, né, ou de qualquer circunstância dentro da igreja, segundo os critérios mundanos, conduz a contendas e divisões. Assim como Paulo, temos que rejeitar, em nome de Jesus, que a igreja se baseie em nossa própria popularidade, dons, talentos, né? E a gente vai ver isso muito em muitas igrejas aqui. Princípios para a gente manter a unidade é o que Paulo vai falar e é o que a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui hoje. Então, a febre, né? Estou falando agora da febre carnal, né? Do ser humano. Ela não é o mal do organismo enfermo, né? Você fala, puxa, mas a febre é febre. Não, a febre é apenas o sintoma de um problema maior. Qual é o problema maior que dá febre? Infecção, seja ela qual for, né? Inflamação. Que uma vez tratada, a febre desaparece. Você não vai tratar a febre, você vai tratar a infecção, você vai tratar o problema que fez com que ela aparecesse, e ela vai desaparecer sozinho. A febre é só um grito, eu estou doente, né? Da mesma forma, a falta de unidade na igreja, as divisões,
são sintomas de uma questão mais profunda, que é a imaturidade espiritual. Não só na questão, e eu quero ampliar aqui o conceito, não só na questão da vida da comunidade da igreja, mas na vida em qualquer comunidade. E especialmente a comunidade celular, a casa, porque a casa é seu espelho. Né? Então, você tolera muita coisa em casa? Né? Mas tolero. Mas a questão não é tolerar, é você ajudar naquilo que for possível. Algumas coisas são suas, é seu jeito de dobrar, é seu jeito de coisas que você gosta de fazer, você quer que todo mundo faça igual. Mas às vezes, e o principal na verdade, é que você saiba que há diferenças e diferenças são boas, não são ruins. Não é? Tem gente que gosta mal passado, a carne mal passada. Eu não gosto. Eu gosto do ponto mais. Mas tem gente que olha para mim quando eu falo isso, né? Eu vou almoçar com alguém e a pessoa fala, não, mas é absurdo, você não sabe comer carne. E sabe o que eu faço? Eu rio, porque é a maneira dele lidar com isso. Eu não vou brigar com ele por isso. Eu não vou entrar numa contenda para fazer isso, né? A nossa imaturidade nos torna carnais, né? O Espírito Santo foge porque passamos a viver em função do ego e não em função do reino de Deus. E Paulo vai falar de 3 coisas que a gente vai olhar aqui. A obra é de Deus, não é nossa. No verso 8 do capítulo 3, a primeira parte, ele vai dizer assim, ora, o que planta e o que rega são um. No reino de Deus não há menor nem maior. Somos todos cooperadores de um único Deus que não faz acepção de pessoas. A obra é de Deus, mas embora a obra seja de Deus, ela também é nossa. Você fala assim, pera um pouquinho, pastor. Não entendi, é de Deus ou é nossa? A obra é de Deus e nós trabalhamos para Ele. Né? Vocês conhecem a Uber, por exemplo. A Uber tem muito de motoristas trabalhando para eles e na verdade não estão trabalhando para eles. Cada motorista que sai na rua fazendo o seu trabalho, ganhando o seu dinheiro, servindo as pessoas, está trabalhando para a Uber. Não está trabalhando para ele só. Ele vai fazer o melhor para ele. Enquanto ele fizer o melhor para ele está fazendo o melhor para a Uber. Deu para entender? Nós estamos trabalhando para Deus, mas é nosso trabalho. Deus nos confiou essa responsabilidade de fazermos o nosso melhor. Segunda coisa, somos cooperadores uns dos outros e não concorrentes. No verso 8, na parte B, diz, cada um receberá o seu galardão. Não somos concorrentes. O meu galardão não vai ser transferido para você se eu for bem. Porque a minha grande responsabilidade é pregar a verdade. É o que eu estou buscando fazer. E viver a verdade que eu prego. É o que eu estou buscando fazer. E você? É a mesma coisa. Você está me ouvindo porque eu sou pastor? Porque eu estou aqui ensinando? Porque eu estou na igreja ensinando? Mas a verdade é que o seu galardão é pelo que você faz. Lembra, você trabalha para a Uber. Mas você não é a Uber. Você trabalha para Deus. Mas você não é Deus. E quanto mais o seu trabalho for melhor, para esse reino terreno que nós estamos vivendo hoje, mais o reino eterno ganha. Entendeu? Cada um é recompensado segundo as suas próprias obras realizadas em função do corpo de Cristo. Terceiro e último. A obra de Deus não depende tão somente do que eu sou ou tenho. O verso 9, no finalzinho, o verso 9 vai dizer o seguinte. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, depende essencialmente de Deus. Um semeia, outro colhe, mas a glória de tudo pertence a Deus. Eu quero insistir nessa figura de linguagem aqui, ou de comparação, né? Da Uber, por exemplo, ou qualquer aplicativo. Eu falo Uber porque é que é mais conhecida. Né? Irmão, todo motorista que trabalha para Uber, ele trabalha para si próprio.
mas no fim das contas ele trabalha para a Uber. Né? Se ele achar que eles trabalham só para ele, a Uber manda ele embora. E se ele for só trabalhar para a Uber, às vezes ele não vai trabalhar para ele próprio. Mas não tem como, você percebe que não tem como. Então eu e você precisamos entender isso, para a gente não ficar achando que a igreja é do pastor. Ah, o pastor que se liga, a igreja é do irmão fulano, é da irmã ciclana. Ah, eu não tenho que trabalhar porque se não ninguém trabalhar, eu não vou trabalhar também. A obra de Deus não depende somente do que eu sou, do que eu tenho. Depende de Deus, um semeia, outro colhe, mas a glória de tudo pertence a Deus. A comunidade, ela vai ser capaz de viver essa expressão completa da vida em Cristo, se ela for capaz de entender uma verdade tão simples assim, que a unidade na diversidade, isso precisa ser mantido. Lembra, a gente não faz unidade, a gente mantém ou não. E unidade aqui é valorizar o que nós fazemos para Deus e não para mim. Ah, eu vou fazer um pequeno grupo lá na minha casa. E aí ninguém aparece. Você fala, tá vendo? Ninguém aparece, eu vou fazer mais. Lembra, meu querido, minha querida, esse pequeno grupo não é para você, embora seja seu, é de Deus que te deu essa condição de ser referência dele para aqueles. E você vai continuar trabalhando com esse pequeno grupo. E alguns virão, outros não virão. Agora, se você pode ir aí, outro lado da moeda, outro lado do balcão, né? Ah, eu não vou não, porque eu não vou não. Lembra, olha, presta atenção, você não vai do pequeno grupo da casa da irmã, você não vai do pequeno grupo na casa do ABC, você vai num trabalho onde Deus referenda, é dele. E quem faz por causa dele. Entendeu, não? Irmãos, Deus quer usar a gente, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E eu preciso então entender tudo isso para viver essa aventura da vida de uma maneira progressiva e fantasticamente arrebatadora. E eu espero que você seja este arrebatado do céu e que conclua e continue e perceba e veja de maneira clara que alguns vão plantar, outros vão colher, mas é Deus que dá o crescimento para a glória dele e em nome dele. Bom dia para você e até amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.